Imagine você esperar aquela viagem dos seus sonhos e de repente, por algum motivo de saúde, não conseguir realizá-la, ou até mesmo esperar aquela promoção no seu emprego e seu chefe dar essa promoção para outra pessoa. É mais ou menos assim o sentimento de um jogador que às vésperas de uma das competições mais importantes do esporte, a Copa do Mundo, acaba se lesionando, ou até mesmo não sendo chamado para fazer parte do elenco que irá disputar a taça mais cobiçada do futebol. Hoje iremos montar uma seleção com os melhores jogadores que foram cortados da Copa do Mundo no Catar, por lesão ou por escolha técnica do treinador. Meu nome é Kaique e seja muito bem-vindo a mais um de Acréscimo. Antes de mais nada, quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Para não perder vídeos novos como esse, clique no sininho, é mais fácil que cobrança de pênalti para o homem do Hexa. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, diretor. Começando a nossa seleção pelo gol com um atleta que não foi cortado devido à lesão, mas sim escolha técnica. David De Gea talvez seja o arqueiro espanhol mais badalado embaixo das traves. O goleiro que por muitas vezes salvou o Manchester United viu seu rendimento junto aos Diabos Vermelhos cair. O goleiro que já foi considerado como um dos melhores do mundo e titular da seleção espanhola na Copa de 2018 foi preterido pela escolha de outros goleiros pelo treinador Luis Enrique. Que de todas as seleções envolvidas no Mundial, a lista do treinador espanhol talvez tenha sido a mais polêmica e a que mais surpreendeu a mídia esportiva. O comandante da Fúria resolveu cortar alguns medalhões do grupo, que viajaria para o Catar, e decidiu apostar no rejuvenescimento do elenco. Os goleiros chamados foram o Unai Simon, goleiro de 25 anos que atua no Atlético de Bilbao. Foi titular na Eurocopa 2020 e ficou marcado por um gol contra bizarro diante da Croácia pelas oitavas de finais. E depois dando a volta por cima, sendo o destaque da classificação para as semifinais contra a Suíça, pegando 2 pênaltis. Os outros goleiros chamados foram Robert Sanchez, de 24 anos, do Brighton, e também atuando na Premier League, David Raya, de 27 anos, que joga pelo Brentford. Além da não convocação para a Copa, da má fase que seu clube vive, o goleiro de 31 anos ainda possui futuro incerto, já que seu contrato com os Red Devils termina em junho de 2023. E o clube inglês parece não ter interesse de seguir com o espanhol no elenco. Na nossa lateral direita temos o primeiro caso triste de lesão. Reece James, jogador do Chelsea, sofreu um trauma no joelho na vitória diante do Milan em jogo pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O atleta inglês precisou passar por uma intervenção cirúrgica, o afastando dos gramados e do sonho de ir ao Catar por sua seleção. O jogador fez de tudo para estar apto até a convocação, viajando até mesmo para Dubai, junto com o departamento médico do Chelsea, buscando outros especialistas médicos, porém sem sucesso. Até que no dia 9 de novembro veio a confirmação da sua ausência por meio do próprio atleta. Arrasado pela situação, o defensor escreveu em suas redes sociais: "No minuto que lesionei meu joelho, sabia que a volta por cima para ir à Copa seria apertada, mas sempre senti que era possível. Trabalhei mais duro que nunca e pude dar a minha melhor chance de ir e acreditar ajudar no tempo. Eu assumi que havia risco dos dois lados, mas era um deles que eu queria assumir. Boa sorte aos garotos. Estarei de volta logo. Sigam seguros e mandando amor." O lateral era a presença constante nos jogos do English Team, ganhando espaço no vice-campeonato da Eurocopa. O treinador Southgate chamou para a lateral direita os jogadores Ben White, do Arsenal, Trippier do Newcastle, Walker do City e Arnold do Liverpool. Chegando para a zaga da nossa seleção de jogadores cortados, temos o francês Kimpembe, mais um da grande lista de lesionados da atual campeã do mundo. O defensor do PSG sofreu uma pancada no treino, lesionando o tendão de Aquiles a menos de 2 semanas da convocação da seleção francesa. Levantando dúvidas sobre a sua recuperação física, o próprio jogador informou à comissão técnica da seleção francesa que não estaria 100% apto a atuar pelos Jogos da Copa do Mundo. Reserva na campanha do título da última Copa do Mundo, o zagueiro tinha grande chance de iniciar o torneio como titular. Para o seu lugar, Didier Deschamps, que vem tendo muita dor de cabeça com as lesões na equipe, chamou o defensor do Mônaco, Axel Dizancy. Seu companheiro de zaga na nossa seleção é o xerifão espanhol Sérgio Ramos, que ao contrário de seu colega de clube, fica de fora da Copa por opção técnica do seu treinador. Novamente tendo o dedo do técnico Luis Enrique, que como tinha dito anteriormente, decidiu rejuvenescer o seu grupo de atletas. Para se ter uma ideia, o único remanescente do título no Mundial da Fúria em 2010 é o volante Sérgio Busquets. A seleção espanhola veio com uma das médias de idades mais baixas da Copa do Mundo, contando com atletas como o zagueiro Hugo Guillamón,
que possui apenas 22 anos, 83 jogos pelo profissional do Valência. Eric Garcia, outro jovem zagueiro de apenas 21 anos, 84 jogos pelo profissional entre Manchester City e Barcelona e com 18 jogos pela seleção. Além das joias do Barcelona, os meio-campistas Pedri, de 19 anos, e o eleito Golden Boy, Gavi, de 18 anos. A reformulação realizada pelo comandante da Espanha conta com 20 atletas que irão disputar sua primeira Copa do Mundo. Com isso, atletas consagrados como Sérgio Ramos, De Gea e também o meio-campista naturalizado Thiago Alcântara acabaram ficando de fora, sendo cortados da competição. Esse último possui um histórico de lesões e poucos jogos recentes pela seleção, nem com boas atuações pelo Liverpool fizeram o treinador mudar de ideia. Já o zagueiro Sérgio Ramos vem tendo dificuldade de conseguir engatar uma sequência de jogos pelo seu clube, o PSG. De 2020 até o atual momento, o defensor entrou em campo apenas 61 vezes, tendo a sua maior série de jogos na temporada atual, atuando em 19 partidas pelos franceses. Em coletiva que anunciou os convocados, Luiz Henrique, após ser questionado sobre os cortes e a média de idade dos convocados, disse: "Usamos jogadores que ajudaram, mas que não poderão estar no Catar, e por isso quero lembrá-los e agradecê-los. Tem uma lista tremenda, a Copa do Mundo é sempre emocionante. Confiança, 90%. Vamos à guerra, não vamos morrer de medo. Este é o time de Luiz Henrique, um time jovem, não estou preocupado. Eles estão acostumados a aguentar a pressão." Caralho, o maluco é brabo. Porra! A nova geração espanhola vem empolgada para a Copa do Mundo. Infelizmente, não veremos mais jogadores como Sérgio Ramos no torneio, mas outras jovens promessas do futebol começam a surgir. Até porque a idade chega para todos, principalmente no futebol. Alguém só precisa avisar isso aí a um certo treinador, que nem preciso dizer quem é. Vocês estão de sacanagem! Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no 6! Falando em lateral, Brasil e Tite, temos nosso representante BR fechando a nossa zaga. Com ele, Guilherme Arana. Outro caso triste de um atleta que é cortado devido a uma lesão, sendo talvez um dos casos mais distantes das convocações oficiais para a Copa. Guilherme Arana teve uma grave lesão em jogo válido pelo Brasileirão, diante do Red Bull Bragantino. Em uma dividida praticamente no último minuto da partida, para se ter uma ideia da gravidade e do tempo que o atleta ficará fora dos gramados, sua lesão ocorreu no dia 8 de setembro e a convocação de Tite foi no dia 7 de novembro, sendo praticamente 2 meses de um acontecimento para o outro. A comoção foi tanta que o atacante do Bragantino envolvido no lance, Carlos Eduardo, precisou vir a público se desculpar. Por meio de suas redes sociais, o atleta lamentou o acontecimento. Em um momento de vontade para ajudar a minha equipe, acabei sendo imprudente na minha entrada. Espero que ele fique bem e possa me perdoar pelo que aconteceu. Desculpa, meu amigo, desculpa. O lateral esquerdo estava conquistando seu espaço e era presença constante nos jogos pelas eliminatórias. Arana foi retirado de campo chorando de dor. Após passar por exames clínicos, o departamento médico do Atlético Mineiro detectou uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, que só de falar esse nome difícil já dá para perceber a gravidade da coisa. O jogador ficará 9 meses em recuperação sem poder atuar, sendo uma das baixas para a seleção brasileira na Copa. Chegamos na meiuca da nossa seleção de cortados da Copa do Mundo, que infelizmente não contará com o maior roubador de bola do futebol mundial, vulgo N'Golo Kanté. A bruxa no Chelsea está solta. Já não bastasse Reece James, como comentamos anteriormente, o zagueiro Wesley Fofana, também francês e também fora da Copa, Kanté foi mais um que não conseguiu escapar e é mais uma das inúmeras baixas por lesões. Um dos desfalques mais sentidos pelo treinador Didier Deschamps, a temporada para a Formiga Atômica francês não vem sendo das melhores. O jogador que até então tratava de uma lesão que parecia simples, viu o problema se agravar, fazendo com que o atleta precisasse fazer uma cirurgia na coxa. Além da seleção francesa, o volante não poderá atuar em boa parte da próxima fase da Liga dos Campeões, competição que o Chelsea está classificado, e precisará, assim como a França, superar a ausência do baixinho Kanté. Fechando a dupla de volantes da nossa seleção, temos o também meio-campista francês e também campeão do mundo, Paul Pogba. A seleção da França, de longe, foi a mais prejudicada pelas lesões. Além de Kanté, Pogba também ficou de fora dos convocados por Deschamps. A dupla que foi campeã na Rússia não entrará em campo no Catar.
Parece que a zica tá braba com a seleção francesa. Parece que nem mesmo adiantou bruxaria ou coisa do tipo. O atleta que se transferiu para a Juventus de Turim nessa temporada não conseguiu jogar um jogo oficial sequer após o seu retorno. Tratando de uma lesão no menisco devido a uma pancada em um amistoso de pré-temporada pelo clube italiano nos Estados Unidos, o jogador que tentou fazer um tratamento conservador tentou recorrer a outras alternativas médicas mais intensas, chegando até mesmo a fazer cirurgia para estar apto a tempo. À época, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse em entrevista: Pogba treinou pela segunda vez nessa manhã, mas então parou e foi então aí que decidiu que iria passar pela cirurgia. Espero que o tenhamos de volta antes da Copa do Mundo, mas são 45 dias até começar a voltar a treinar. A Copa do Mundo não é meu problema, o problema da Juve é que ele volta apenas em janeiro. Mesmo com todo o esforço do jogador, não teve jeito. O volante é mais um dos desfalques da seleção francesa. Em suas redes sociais, Pogba desejou apoio aos seus companheiros. Deus tem um outro plano para mim. Eu vou estar torcendo pelo meu time, minha nação e país, mesmo que de longe. Porém, meu coração estará com eles. Boa sorte a todos os convocados. Fechando nosso meio-campo, temos mais um representante brasileiro, o meio-campista Felipe Coutinho, que já viveu dias melhores no futebol. Vinha fazendo uma temporada abaixo do esperado. Coutinho teve altos e baixos pelo Aston Villa. Apesar do momento irregular do atleta, Coutinho era um dos homens de confiança de Tite, que era convocado até mesmo quando não estava atuando pelo Barcelona, antes de ser emprestado ao clube inglês. Mesmo sendo contestado, o jogador tinha quase que certa sua ida ao Catar, até que em 6 de novembro, véspera da convocação da seleção brasileira, o treinador do Aston Villa, Unai Emery, anunciaria em coletiva que o meia Felipe Coutinho não tinha sido relacionado para o jogo, diante do Manchester United, devido a uma lesão detectada pelo departamento médico do clube. Coutinho is injured. I don't know how much is going to be, but he can't, and I think. O Aston Villa também comunicou à CBF logo após o confronto com o United. Com esse anúncio, a comissão técnica brasileira precisou refazer o planejamento da lista de convocados e o Tite optou em levar um atacante a mais no lugar do meia. Gabriel Martinelli do Arsenal foi o escolhido, surpreendendo muita gente. Jogando pela ponta da nossa seleção temos o gajo Diogo Jota, que adivinha? Sim, meus amigos, mais um jogador fora por lesão. Não víamos tantas lesões assim desde a época que aquele zagueiro que tinha nome de dia da semana jogava. Qual que é o nome dele mesmo, produção? Ah, isso, Domingos. O atacante do Liverpool, por sua vez, sofreu uma pancada na panturrilha na vitória dos Reds no clássico contra o Manchester City em Anfield, saindo de maca do campo. Muitos torcedores portugueses e do Liverpool torciam para ser nada muito grave, porém logo Jürgen Klopp daria a notícia que ninguém queria ouvir. Não são boas as notícias sobre Diogo. Sim, ele vai perder a Copa do Mundo. É uma lesão muito séria no músculo da panturrilha. E agora começa o processo de recuperação. Esse é o primeiro diagnóstico. É uma notícia muito triste para o menino, para nós e para Portugal. Após o Liverpool confirmar oficialmente a lesão, o companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo escreveu em suas redes sociais: depois de uma noite tão boa em Anfield, terminou da pior maneira. No último minuto, um dos meus sonhos desmoronou. Serei mais um torcedor de fora, do clube e do país, e lutando para voltar o mais rápido possível. Diogo Jota estava sendo essencial na recuperação do Liverpool depois de um início de temporada difícil. Agora os lusos vão precisar dar um jeito de suprir a falta do atacante na Copa do Mundo. Jogando pela outra ponta da nossa seleção, temos o jogador mais recente a ser cortado da Copa. Durante a edição desse vídeo, foi confirmado que Sadio Mané não conseguirá se recuperar a tempo para retornar ao gramado, confirmando assim a sua ausência na Copa e sua presença na seleção de Senegal. A sua participação no torneio era tão incerta que o jogador foi confirmado entre os convocados pelo treinador Aliou Cissé. Depois davam como certo o desfalque no jogo de estreia de Senegal, diante da Holanda, pelo Grupo A. E hoje, o médico Manuel Afonso, por meio de uma coletiva, confirmou que Sadio Mané não terá condições de atuar em nenhum dos jogos por sua seleção. Infelizmente, o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos, e infelizmente, Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo. Uma intervenção cirúrgica deve ser marcada muito em breve. O jogador havia sofrido uma lesão na fíbula da perna direita, jogando pelo Bayern de Munique na Bundesliga. Eleito o segundo melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro,
ficando atrás apenas de Karim Benzema, o senegalês era a principal esperança de sua seleção e com certeza é uma das principais baixas nessa Copa do Mundo. O atacante passou por cirurgia em Munique e seguirá na torcida por sua seleção pela TV. Fechando nosso ataque e nossa seleção, que quase toda ela foi com jogadores cortados por lesões, temos o alemão Timo Werner, mais um que infelizmente sofreu com o mesmo mal às vésperas da Copa. Em partida válida pela Liga dos Campeões, o Leipzig goleava o Shakhtar Donetsk por 4-0, até que o atacante caiu sozinho, sentindo dores no tornozelo. Em comunicado oficial, o clube alemão confirmou a lesão e a notícia era nada boa. O atleta ficará de fora do ano de 2022 todo, desfalcando a sua seleção e o seu clube após a Copa. A Alemanha vem se reformulando desde a péssima campanha na Copa do Mundo de 2018, e Timo Werner era um dos rostos dessa reformulação. A presença do jogador na sua segunda Copa do Mundo era praticamente certa. Em suas redes sociais, Werner lamentou: "Muito difícil de lidar para mim. Estarei fora das próximas semanas. Perderei a Copa do Mundo e terei que apoiar o Leipzig e a Alemanha do sofá, infelizmente. Obrigado a todos pelas mensagens." O técnico da seleção alemã, Hans Flick, também lamentou a perda do atacante. "É uma notícia muito triste. Sinto muito por Timo perder uma Copa do Mundo que estava determinado a jogar. Acima de tudo, sua ausência será uma grande perda para a seleção. Todos lhe desejamos uma rápida recuperação." O treinador que sucedeu a Joachim Löw, campeão mundial pela Alemanha em 2014, chega à sua primeira Copa com um ataque sem Werner e Reus, também fora por lesão. A nossa seleção ficou bem forte, mas está faltando apenas um detalhe: o que seria da nossa seleção sem um comandante? Os técnicos, que muitas vezes são considerados vilões por cortar algum atleta da Copa, porém também temos casos de técnicos sendo cortados e não conseguindo chegar até a Copa. É o caso do treinador da nossa seleção, que foi demitido antes mesmo do início da competição e que eu vou chamar somente pelo seu primeiro nome. O Bosnio Vahid comandava a seleção de Marrocos e contribuiu para os Leões do Atlas ir para sua sexta Copa do Mundo, a sua segunda consecutiva, caindo no grupo F com Bélgica, Canadá e Croácia. Além de algumas divergências internas com a Federação de Futebol Marroquina, o técnico era brigado com uma das maiores estrelas de Marrocos, Hakim Ziyech, do Chelsea, deixando-o de convocar, alegando que o atleta simulava lesões para não participar dos amistosos, cortando o jogador durante as eliminatórias e a Copa das Nações Africanas. Aliás, foi o péssimo desempenho de Marrocos por esse torneio que fez os dirigentes do futebol marroquino querer trocar o comando técnico há 3 meses da Copa. Em comunicado oficial, a Federação do Marrocos anunciou a saída do treinador. Dadas as diferenças e visões divergentes entre a Federação Real Marroquina de Futebol e o técnico Vahid sobre a melhor maneira de preparar a seleção nacional de futebol para a Copa do Mundo, as duas partes decidiram se separar. Tá demitido? O treinador escolhido para substituir o bósnio foi o ex-atleta marroquino Walid Regragui, que em 3 meses teve a missão de preparar a seleção africana. Sua lista de convocados para a Copa conta com as estrelas Hakimi do PSG, Mazraoui do Bayern de Munique, além do retorno de Ziyech. Ufa, finalmente chegamos ao fim, e assim ficou a nossa seleção de jogadores cortados para a Copa do Mundo. Deixamos alguns nomes importantes de fora, como a do brasileiro Gabigol, não sendo chamado pelo Tite. Técnico Tite. Opa! Tá tudo bem aí, Tite? Bom dia pra... Do francês Nkunku, jogador que estava na lista de convocados da França para a Copa, agravando ainda mais o número de desfalques da atual campeã. E Marc Reus, alemão ídolo do Borussia Dortmund, fora da segunda Copa consecutiva, novamente por lesão. Vimos que muitos atletas ficaram de fora devido a lesões às vésperas ou não da competição, e os riscos de lesões durante a Copa do Mundo no Catar também são enormes, já que mesmo sendo disputado no final do ano com um clima um pouco mais tranquilo, ainda assim a temperatura no local é totalmente oposta à realidade de muitos atletas estavam. Mas e aí, qual desses jogadores você sentirá mais falta de ver jogar nos gramados do Catar? Deixe nos comentários e até a próxima!